Olá, pessoal. Bom, hoje vou falar um pouquinho sobre o Regional Sudeste 2. Chegou o mais temido, o que eu estava evitando. Brincadeiras à parte. Esse aqui foi o nosso regional, o regional em que o Kenny Bowles participou, QNA e o QNB, né? Então, analisando aqui a final desse regional, que foi entre o QNA contra o Flag Kings, o atual campeão nacional aí, né? Que ganhou o ano passado. Não querendo justificar a nossa derrota por eles serem o atual campeão, mas só contextualizando mesmo, né? A gente sabe que o Flag Kings é um time muito experiente, um time que está há muitos anos no cenário. A gente sabia que seria um jogo difícil, e realmente foi, mas foi um jogo bom também, porque depois dele mostra vários pontos, né, de melhora e, enfim, a gente quer estar nesses locais, a gente quer estar em finais e só assim a gente consegue melhorar o nosso jogo, né, se colocando em situações difíceis. E aí, dando contexto aqui para o jogo, tá? Tirando a emoção de tudo, só analisando o jogo de fato. Esse jogo foi em que a gente já começou, né, perdendo. Desculpa, não. Acho que o nosso foi. Se eu não me engano, foi. Mas o que eu digo é que o placar ele se manteve com uma, duas posses boa parte do tempo. Então, era um alto e baixo de tipo, dá para virar, e ao mesmo tempo, não sei se dá para virar, o tempo está acabando. Por quê? Aqui é um exemplo, né? Então a gente está aqui no final do primeiro quarto, final do primeiro tempo, e tá 19-7. Então, né, eles já conseguiram ampliar o placar para cima do Cannibals aqui. Já estávamos nos 2 minutos finais e a gente começou com a bola, ou seja, a gente já tem consciência de que o Flag Kings vai voltar com a bola no segundo tempo. Então, esse é um ponto muito importante que eu já falei diversas vezes aqui em reuniões, em aulas, analisando ou falando sobre situacional. Esse final de primeiro tempo, início de segundo tempo, geralmente ele é fator para muitas decisões, assim, muitas finais, muitos jogos, né? Porque é quando tende-se a ampliar ou diminuir placar, ou virar placar, enfim. A gente sabe que esse final e começo de segundo tempo, ele determina bastante coisa, né? E nesse regional não foi diferente. Apesar de no segundo tempo tivemos novamente altos e baixos, esse meio aqui é onde eu trago como decisivo, né? Entre aspas, né? Muito entre aspas, porque ele não foi de fato o final, assim, né? O que determinou a derrota, né? Então, assim como nos outros eu estava falando sobre pontos que eu acho que foram determinantes, nesse eu não trouxe de fato o ponto que eu achei determinante, mas um fator muito importante do jogo como um todo, tá? Então, aqui, só contextualizando, como eu disse, é o final do primeiro tempo. Lembrando que o Cannibals começou com a bola, então o Flag Kings vai voltar com a bola no segundo tempo. Já estamos nos 2 minutos finais, porém aqui o nosso maior erro e o meu maior erro foi ter feito um drive muito rápido. A gente fez um drive basicamente com 4 jogadas. Então a gente pontuou muito cedo, dando aqui a oportunidade do Flag Kings voltar com a bola ainda no primeiro tempo, consequentemente voltando, né, com a primeira posse no segundo tempo, deixando a nossa defesa quase que sem tempo de descanso e de reajuste, né? Então, por isso que eu coloquei este momento aqui como mais importante, né? Então, aqui a gente tinha acabado de levar um TD, né? Então, o Flag Kings tinha acabado de pontuar e a gente chega com a bola, a gente garante bons avanços, então, recebendo a bola, permanecendo dentro de campo, relógio rodando, né? Então, seguindo aqui o planejamento, porém, nossa segunda descida, né, foi muito boa. Se a gente pensa num jogo normal,
Nossa segunda descida foi uma corrida, é, né, fazendo aqui, tendo um bom avanço, a gente foi uma corrida de 15 jardas, porém, para o situacional, não foi o ideal, né? Então, era uma segunda descida ainda, a gente tinha o interesse de permanecer com o relógio rodando, só que a gente acabou fazendo first aqui. E parando o relógio mais uma vez, né? Então a gente sabe que quando faz o first, a gente para o relógio, ou seja, a gente fez duas descidas, a gente rodou o relógio duas vezes, porém, né, já fazendo first, ou seja, parando o relógio e deixando mais tempo aqui para o Flag Kings. E outro ponto muito importante, não forçando o Flag Kings a pedir timeout, né? Então, como a gente fez o first muito cedo, relógio parado, eles não precisam pedir timeout. Qual que seria o ideal aqui, trabalhando o situacional de forma correta, né? Como é a nossa segunda descida, aí eu chamei uma jogada realmente para gastar o relógio, a gente executar uma corrida, só que parando aqui no máximo na linha de uma jarda antes do first, aceitando aqui o tackle do número, acho que é 25, isso. Aceitando o tackle do 25 ou realmente parando, né? Por quê? Por mais que o relógio pare, caso o Flag Kings peça o timeout, pelo menos eles pediram o timeout, né? Eles não vão com esse timeout para quando eles estiverem com ataque em campo, ou seja, vai ser um pouco mais difícil para eles avançarem em campo sem timeout, né? Então aqui o que a gente devia ter feito, parado na linha de uma jarda do first, deixado o relógio rodar mais um pouco e se colocando numa situação em que a gente consiga executar esse first, porque o first ele é muito importante, de fato. Então, eu acho que o ponto principal aqui desse drive foi o quê? Entender a necessidade e a urgência de pontuar, mas entender que a gente não tinha pressa, né? Então, pressa e urgência. A gente tem urgência de pontuar porque a gente está atrás do placar, a gente precisa pontuar. Eles já abriram, né, duas posses de diferença, mas a gente não tem pressa porque a gente tem que trabalhar o relógio a nosso favor e impedir que o ataque do Flag Kings voltasse para campo aqui. Então, o ideal seria o quê? Parar aqui na linha de uma jarda, gastar mais um pouquinho de relógio, esperar os 25 do play clock e rodar a terceira para fazer esse first, né? Gastar mais um pouquinho para fazer esse first. Mas tudo bem, fizemos o timeout, ou fizemos o first down, né? Foi parado o relógio aqui na linha de 5. Na sequência, opa, a gente tem mais um passe completo, né? Quase saímos de campo, mas conseguimos ficar dentro de campo aqui, gastando o relógio. Fomos tacleados na linha de 6, o que é perfeito, né? Então, relógio rodando na linha de 6. Estamos fora da no running, ou seja, podemos ainda trabalhar mais situações para gastar o relógio. Fomos tacleados aqui, né? Então, chamei mais uma play de múltiplos passadores para gastar mais o relógio, né? Trabalhar esses múltiplos passadores, trabalhar outras possibilidades. E aí aqui a gente corre mais uma vez para o TD, né? Então, como eu disse, a gente finalizou um drive em 4 jogadas, basicamente, né? Então a gente pontuou muito rápido. O que num jogo seria legal, seria incrível, mas aqui a gente tinha que ter gastado um pouquinho mais de relógio. Só que nessa situação aqui também é confiar na nossa defesa. A gente sabe que é um jogo de ataque, mas a gente estava atrás do placar, a gente precisava pontuar. E não tem como a gente desperdiçar uma chance de pontuar. Então fica sempre, né, essa disputa aí do certo ao se fazer, mas também entendendo a necessidade do que tem que ser feito, né? Enfim, finalizamos aqui nosso drive, não conseguimos converter, ficou 19-13 e devolvemos a bola aqui para o Flag Kings, né? Flag Kings, eles conseguem avançar, né, tendo bons avanços e conseguindo sair de campo. É, Opa. Eles conseguiram aqui uns bons avanços, né? Eles tinham pouco tempo no relógio, de fato,
mas ainda assim eles conseguiram fazer bons avanços e aí eles vão para a última play. Eu tô avançando aqui, né, rapidamente. Conseguiram aqui o first e eles vão para a última play. Tá? E aqui eles vão para a última play, onde eles conseguem fazer o touchdown por um chip drill, né? Então, basicamente, ficam três ali. E o objetivo é, de fato, um tipar a bola para baixo para o outro, né? Então, e aí eles conseguiram esse touchdown aqui no finalzinho do primeiro tempo, né? Então, permanecendo aí com uma diferença de placar. É, essa diferença de placar aí de duas posses para o segundo tempo, né? Só que aqui a minha cabeça estava pensando já o quê? Né? Eles já estão com duas posses de diferença e eles voltam com a bola. Este é um problema. Por quê? Aqui eles poderiam ter matado o jogo totalmente, assim, pra gente, né? Caso eles voltassem pontuando. A gente tinha pouquíssimo tempo ali para ajustar a defesa, né? E principalmente, né, acalmar a defesa, porque acabaram de levar um touchdown. Então, era uma situação complicada, né? Mas conseguimos voltar no segundo tempo e parar o ataque do Flag Kings, o que nos possibilitou ainda estar vivo no jogo, né? Então, como eu disse, não foi o que determinou, porque a nossa defesa conseguiu voltar no segundo tempo e parar o ataque do Flag Kings. Então, deixou a gente ainda vivo, né? Por mais que sejam duas posses, deixou ainda vivo, porém, poderia ter matado o jogo aqui, caso o Flag Kings tivesse pontuado nesse drive do segundo, primeiro drive do segundo tempo. Né? Então, era esse momento que eu queria trazer aqui para vocês. E é isso. Qualquer comentário, qualquer coisa, pode mandar mensagem. Tamo junto. Valeu e até mais.